o nosso close certo com ela, linda, Vanessa Longini, que é advogada, empresária e uma profissional multifacetada, com uma carreira dedicada ao direito e à terapia holística. Tudo a ver. Tudo a ver. E além de ser uma entusiasta da mecânica quântica. Vanessa, que prazer te ter aqui. A gente estava falando um pouquinho, que eu estava assim, não vamos falar tudo lá. Senão depois a gente acha que já falou e não falou. É verdade. Muito obrigada, viu, meu amor, por você estar aqui hoje Obrigada comigo. a você, é um prazer enorme estar aqui com você. Vai ter podcast novo, vai me contar tudo. Podcast. Vamos tentar aqui trazer bastante informações legais aqui. Então tá, para começar, o que é restart? O restart existe duas fases da minha vida. O momento do restart e o meu passado. Então, o restart, para mim, foi quando eu consegui olhar para mim sem interferência da sociedade, sem interferência das coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça, na nossa vida, nos palpites em temperos que as pessoas colocam na nossa vida. Então, o restart, para mim, é um recomeço do eu, Vanessa, com a minha essência, comigo mesmo, me conhecendo, me dando a oportunidade de saber quem eu sou. Porque, afinal de contas, a gente tá o tempo todo perguntando para as pessoas, né? E aí, o que você acha? E aí, o que você acha? Então, quem é você? Aos olhos das outras pessoas. Porque é elas que vão dizer quem você é, até que você diga, não, peraí, eu sou Vanessa. Aos meus olhos, eu sou assim, assim, assim. Mas até que isso aconteça, até que você tenha essa percepção, você não sabe quem é você. Você é quem é a Giane? A Giane é a fulana, é assim, assim, assim. E aí você pergunta para várias pessoas e as pessoas sabem quem é você. Mas você já parou para saber quem é a Giane? Então, o meu momento foi esse. Eu parei e falei, quem é a Vanessa? Quem é a Vanessa? Minha mãe fala Vanessa isso, meu pai fala Vanessa aquilo, mas e eu? Quem eu sou? Então, o restart, para mim, é exatamente esse pontapé inicial do recomeço, como se eu tivesse nascido novamente, para mim mesmo. E quando que você se deu conta que precisava desse movimento? Você já sentiu aquela impressão de estar vestido uma roupa que não te cabe? Várias vezes. Em lugares que você fala, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas que você tá ali. Em movimentos que às vezes te colocam e você não tem aquela coisa de falar o não, mas você não consegue falar o não, porque se você falar o não, você vai magoar alguém, ou você vai decepcionar alguém. Então, você acaba indo no fluxo, e eu chamo isso de fila. A gente adora uma fila, o brasileiro ama uma fila. Você vê aquela fila enorme, você nem pergunta o que é, você já entra na fila, é para dar alguma coisa, é para fazer alguma coisa, você tá na fila. Então, essa questão de você sentir que você precisa de algo é justamente o movimento do restart. E eu comecei a me sentir presa, me sentir esgotada, me sentir presa em ciclos. Olhava para situações que eu falava, cara, isso aqui já aconteceu, tipo um déjà vu. Só que já aconteceu, eu já tive esse resultado, por que tá acontecendo de novo? Né? Então, você começa a fazer perguntas, só que você não tem respostas. Quem vai responder as perguntas sobre você, se não você? Foi um sentimento de busca de alguma coisa, de entendimento que você estava atrás, que fez você parar e pensar? Sentimento de respostas. Eu precisava de respostas. E nesse momento, o que aconteceu? Eu deixei meu marido maluco, porque eu falava pra ele, nada tava bom pra mim, nada tava bom, e ele também não podia me ajudar muito, porque era sobre mim, não era sobre ele. E nós tínhamos ali várias situações pra fazer, e ele não sabia o que agir. Eu comecei a fazer cursos, eu queria mudança, eu não sabia o que aconteceu. Ele queria te ajudar e também não entendia o que era. Não entendia. Até porque você também não entendia. Não, porque eu tava procurando o meu caminho. Até que a gente teve a morte, o falecimento da minha sogra e do meu sogro, que aconteceu justamente no mês que eu estava já estava nesse movimento, e eles morreram com 12 dias de intervalo. Então, nós perdemos meu sogro, e na sequência, nós perdemos a minha sogra. E aquela ausência, que naquele momento, né, todo mundo enfrentou o luto daquele jeito, todo mundo tem um jeitinho de enfrentar o luto, mas para mim virou uma ausência. Então, ficou um buraco. Porque a minha sogra era muito presente na minha vida, o meu sogro também, minhas filhas eram muito presentes na vida dos meus sogros, e ficou um buraco. E quando aconteceu esse buraco, foi como se o véu tivesse se rasgado e uma nova história fosse começar, mas eu não sabia aonde ela ia começar. Por quê? Quando você começa uma nova história, as páginas estão em branco.
pela falta dela, tipo, agora é uma outra vida, porque ela já não tá mais aqui, então... Houve uma ruptura. A gente fala assim, quando você vai pra igreja, o pessoal fala assim, ou você vai no amor, ou você vai na dor, certo? Então, nesse momento da minha sogra... Mais na dor. Eu enxerguei que a dor da perda da minha sogra, ela me gerou uma percepção de ausência, e essa ausência me deu condição de enxergar que, peraí, que eu falei pro meu marido, ele demorou para enfrentar o luto também. E eu falei para ele, cara, eu não tô bem, eu preciso... Aconteceu alguma coisa comigo. Mas ele não sabia o que, nem eu. Eu falei, eu quero buscar outra coisa. E eu era uma pessoa muito fervorosa na igreja. Eu tinha que ir pra igreja, porque na igreja eu ia achar a resposta. Só que eu nunca conseguia a resposta da igreja. Nunca vinha. Eu sentia um refrigério, eu não vou mentir, eu amo a energia da igreja, mas não mudava nada na minha vida. Por quê? Porque depende de mim. Você vai na igreja, você busca palavras importantes para sua mudança, mas depende de você, né? E eu não conseguia fazer esse movimento da mudança. E aí aconteceu tudo isso, eu falei, Marcel, não vou mais na igreja. Depois de 10 anos na igreja, batizada... Marcel é o marido, gente. É, meu marido. E aí... Ele falou assim, você não vai? Eu falei, não vou. Aí eu falei, cara... Não... Aí ele falou, epa, tem alguma coisa aí. Todo mundo, né? As pessoas falaram, essa menina surtou. E eu falei, eu não vou, agora eu quero procurar respostas. Eu comecei a jogar na internet, evolução, sabe? E nada que eu achava fazia sentido, porque quando você busca evolução espiritual, quando você busca prosperidade, tá tudo atrelado. Você não consegue a prosperidade se você não tiver uma evolução. Porque a prosperidade, ela tá atrelada à felicidade. E a felicidade você só tem quando você tá plena. E você só atinge a plenitude quando você se desenvolve, tanto espiritualmente, como também com energia, energeticamente, né? Então, eu comecei a pesquisar isso na internet e a primeira coisa que eu fiz depois de tudo, eu falei, vou fazer meu mapa astral. Esse foi o primeiro passo. O primeiro passo. E era uma coisa muito anormal para uma pessoa que vai na igreja evangélica. É como se fosse um pecadão. Ah, é? A astrologia não combina com as coisas da igreja. Então, assim, eu fiz o primeiro mapa astral e eu não tive coragem de ler ele até o final, de tamanho era a minha prisão. Então, a minha prisão, a minha maior prisão era religiosa. Existem várias prisões, mas a minha prisão era religiosa. Ela me prendia de fazer coisas. Então, eu não conseguia fazer esse mapa astral. Eu não conseguia buscar... Você se achava culpada de estar buscando uma coisa? Eu achava que eu ia pro inferno. Pro inferno. Por você querer saber de astrologia? Sim. Porque você vai numa igreja evangélica, eles abominam qualquer coisa que foge do que está na Bíblia ou do que ele entende. Entendi. E, infelizmente, uma das formas que a gente tem de ficar presa é ficar refém daquilo que te falam, né? E na igreja você fica refém do que o pastor fala, do que o padre fala. E você não questiona. Por que você não questiona? Porque ele tem um poder hierárquico sobre você. Você vai questionar? É pecado questionar o pastor. Ele estudou, ele sabe o que ele tá falando. Professor, pastor, um pai. Todos eles têm esse poder sobre nós de adicionar informações sobre a nossa vida que nos prende. A sociedade tem esse poder de nos prender, né? E cabe a nós enxergar esses grilhões. Cabe a nós enxergar onde é. Eu comecei a enxergar através da busca, da ruptura. Então, eu precisei de uma queda brusca, porque a morte da minha sogra foi para mim um pontapé inicial. Eu não sabia que eu sentia tanta falta dela até que ela fosse embora. Entende? Então, ali, para mim, foi uma ruptura que a gente chama. Porque, às vezes, você tem uma necessidade porque você tá cansado, tá de saco cheio, você quer que aquilo aconteça. Então, você vai em busca. E no meu caso, não, porque eu não sabia o que procurar. Mas eu tive uma ruptura que falou, e aí? Você vai ficar até quando nesse mundinho? Entende? Que daqui a pouco pode acabar. Exato. Então, tudo passou a virar degrau. Tudo passou a virar degrau. Eu meio que surtei, falei, agora eu sou uma nova pessoa. E eu tinha um desentendimento. Mesmo sem entendimento. Nem o entendimento, mas eu tava focada numa coisa só. A vida que eu tinha, eu não queria mais. Queria entender aquilo tudo. Eu não queria mais a vida que eu tinha. Eu não queria mais aquela repetição de ciclos. Eu não queria mais... Sabe aquela sensação de que você não pode ficar muito feliz? Porque se você ficar muito feliz, você vai ficar triste. Então, é melhor você não rir muito. Porque senão você vai chorar. Então, é melhor nem ficar alegre. Nossa, que difícil! Você
Fica naquela vida mediana que você não fica feliz, você não tem aquela sensação plena de felicidade. Eu era assim. Então, eu não conseguia... Sempre foi assim ou você com o tempo foi se tornando assim? Eu acho que foi agregando, sabe? Você tem Se a sua anulando. infância, e aí, de repente, você entende uma coisa errada e você acha que você é culpada, que você não é boa o suficiente, que você, de repente, não tá ganhando o suficiente porque você não faz um trabalho bom o suficiente, aí vai agregando uma coisa aqui, uma coisa ali. Quando você vê, você já tá com um monte de bolas de ferro amarradas de você e você nem sabe por quê. Você fazia terapia, não? Nunca fiz terapia. Minha terapia é na igreja. Eu ia na igreja, achava que a igreja ia resolver meu problema. Entendeu? Mas não foi. A igreja, ela me ajudou, porque eu não posso ser leviana. A igreja me ajudou muito, porque quem me aguentaria na condição que eu tinha? Como assim, condição você tinha? Estava no momento que eu achava que o mundo era ruim. Entendi. Estava no momento em que eu não era boa o suficiente. E que eu dependia de Deus. Então, assim, aonde que eu ia? Eu era muito limitada para isso. Mas a gente tem potencial, Gi. Tipo, Todo sabe mundo quando tem. você olha pra você e fala assim, cara, eu estudo tanto, sabe? Eu fiz tanta coisa. Eu tenho um respaldo profissional legal. Por que não vai? Por que o fulano vai e por que eu não vou? Por que ele consegue e eu não consigo? E eu comecei a estudar isso. Só que para eu estudar isso, eu me fechei em copas. Eu saí de rede social, eu saí de lugares que eu não queria ir, então já dava motivo para falar não, não quero ir, eu já falava não. E comecei a fazer muito curso, pirei o cabeção legal, né? E falei, eu não quero mais ter a vida que eu tinha, isso é uma certeza. Agora, o que vem pela frente é uma incógnita que eu tô disposta a descobrir. Eu sei o que eu não quero. Já era uma coisa, porque nem isso eu sabia. Que isso é a mais importante. Exato. E aí eu consegui começar a desenvolver o método. O método do Restart, ele foi como que eu posso dizer? A junção de todos os cursos que eu fiz. E aí eu fui compilando e falando, isso aqui eu posso aplicar hoje, isso aqui eu posso aplicar dessa forma. Então, Foi um método que você que eu criei juntou pra tudo. mim, pra mim. Primeiro eu falei, cara, eu tenho que melhorar, porque eu não posso. Sabe aquela coisa quando você acha uma coisa muito boa e você fala assim, é igual aceitar Jesus. Você vai lá, aceita Jesus, você quer que todo mundo aceita Jesus. Não, porque é legal, porque tem que vir. E eu queria muito no começo que todo mundo fosse comigo. Mas é a minha jornada. Não tem como eu levar ninguém comigo. Então, foi muito difícil pra minha família, Entendi. Entendeu? Mas é a minha jornada, é sobre mim. E você já sabia disso? Nunca. Como assim eu me priorizar? Quando que a gente se prioriza? A gente não é educada a se priorizar. Pelo contrário. Não é. Né? A gente tem que ser educado, né? A gente tem que chegar num emprego e enxergar a visão do outro e respeitar. Você não pode impor a sua opinião. Ou questionar até. Exato, entende? Então, é isso que a gente vai limpando. Você vai limpando e na terapia a gente fala que é igual camadas de cebola. Você vai tirando as camadas até você conseguir enxergar o que de fato tá te prendendo. E a gente acha. A gente acha. Demora muito a achar? Depende da tua vontade. Porque eu fui incessante, então assim, eu fiz o curso durante muito tempo, mas em pouco tempo eu fui tendo algumas respostas. Só que eu queria chegar logo, eu queria o resultado logo. Já que é para mudar, eu tenho que mudar para amanhã. Então eu me frustrei muito, porque a gente não tá acostumado a ter o processo, né? A gente quer chegar logo, quer o resultado logo e pronto. Então eu me frustrei um pouco no começo, porque demanda um autoconhecimento e eu não me conhecia, eu não sabia de fato o meu potencial. Embora, né, as pessoas, não, mas a Vanessa, meus clientes sempre diziam, seu trabalho é impecável, ou você trabalha muito bem, mas e eu? Porque foi ele que falou. O que você acha? Então, assim, o meu espelho em relação ao meu merecimento era muito ruim. Não mereço isso. Por que que eu tenho que... por que que eu acho que eu mereço mais do que o fulano, mais do que o ciclano? Isso a gente aprende muito na religião. Na religião, você não fala a palavra prosperidade. É muito difícil você ouvir esse tipo de palavra, prosperidade. Então, você... Ai, nossa, mas ganhar dinheiro, você tá priorizando o dinheiro e não tá priorizando a Deus, né? Você tá correndo atrás de grana e não tá vindo na igreja, né? Então, eu vivi muito isso. Entendi. Até conseguir olhar e falar assim, pera, Deus sou eu sou Deus.
E se eu não tô feliz, Deus não tá feliz, então vamos correr atrás da felicidade. Né? Então vamos priorizar. E aí eu comecei a procurar a prosperidade. A prosperidade vinha junto sempre com essa questão da evolução, sempre com essa questão de você mudar hábitos, de você se encontrar. Então foi aos poucos. Não consegui resultado imediato, mas foi gradativo. Essa transformação acontece em quais áreas da vida? Quando eu mudei o meu merecimento, quando eu olhei para o espelho e eu vi a mulher que eu era, falei, eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou esposa, eu sou terapeuta, eu sou formada em direito, eu sou pós-graduada. Quando eu olhei para isso, eu comecei a ver, porque eu já sabia de tudo isso, Mas você Jane. não se via isso? Não. Quando eu vi tudo isso... Você via isso se olhando no espelho, é isso? Olhando no espelho. Isso é ótimo, olhar dentro do olho no espelho. Só você e o espelho. Mas você tem que olhar e sentir que você é. Você vê. Entendeu? Porque você fica olhando pelos olhos dos outros, é muito bizarro isso, mas a gente faz o tempo todo. E quando eu vi que eu comecei a ver o merecimento, porra, eu mereço. Não, agora eu quero o raio do merecimento, eu quero a resposta, o resultado. E aí eu comecei a olhar e falar, não, eu mereço. Aí as pessoas falavam, eu vou fazer isso. Não, eu não quero dessa forma. Chegava um cliente com um processo muito ruim que a antiga Vanessa pegaria, nem que fosse para ganhar alguma coisa. Não, eu não quero esse processo, obrigado. Mas você não vai pegar. Não vou pegar, procura outro advogado, que para mim não vale a pena. Lógico, educadamente, bonitinho, mas não pegava. E isso me gerou uma sensação de plenitude, de que eu sou foda pra caramba. E eu falei, vai mudar. E eu comecei a ver resultados na minha vida financeira. Você acha que eu sou foda pra caralho nesse sentido porque você se respeitou também? Total. E porque pra eu chegar no eu sou foda pra caralho, demorou muito. O primeiro curso que eu fiz de mentoria, a minha mentora, ela falava pra gente falar e eu não conseguia falar. Tipo assim, eu sou foda. Como que eu vou falar que eu sou foda? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. A minha vida tá uma bagunça. Como que eu vou falar? Não condizia. A palavra não condizia com o sentimento que eu carregava. Então, eu não conseguia falar. Eu até repetia, porque ela pedia pra gente repetir, mas ela não reverberava a verdade. Exato. Então, demorou um pouco. Aí, quando eu comecei a olhar pra mim e falar, eu mereço, eu sou, é isso mesmo. E aí, eu comecei a olhar e falei, é isso que... Eu tô gostando disso. Os resultados começaram a vir. Então, eu melhorei na minha vida familiar, com meu esposo, com a minha relação com a mina mãe, né? E aí, eu não tinha uma boa relação com a minha mãe desde muito pequena, e a gente hoje vive em lua de mel por várias situações, né? Lógico que a gente teve um processo para chegar até aqui. E aí, na minha vida financeira, porque mudou completamente a forma de eu enxergar a Vanessa. Entendeu? Então, o Restart me possibilitou uma mudança radical na minha vida. Desconectei de algumas pessoas que não faziam mais sentido, porque a gente carrega muita gente que não faz sentido, porque a gente não quer desapontar, não quer falar um não. Não quer ser, como que eu digo? Não quer magoar. Quer ser rude, não quer magoar, mas aí você fica carregando. Você fica sendo magoado o tempo inteiro. Né? E aí você não se prioriza, não sabe quem você é, porque se você souber onde você quer chegar e quem você é, você sabe com quem você tem que estar. Desde o falecimento dos seus sogros até você ter esse entendimento, demorou muito? A minha sogra faleceu em 2022, em outubro. Eu comecei a enxergar a Vanessa em fevereiro de 2023. Demorou um pouco para eu enxergar a Vanessa, não ter resultados. Tudo bem, de entender que existia um caminho. Entendi. Diferente daquele que eu tinha. Porque até então a gente fica... Porque você começou a se incomodar ali. Exato. Porque você olha para a grama do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas por que você tá olhando para a grama dele? Porque você parou de olhar a sua. E quando você para de olhar a sua, você para de investir em você. Você para de se posicionar. Você para de olhar e aceitar qualquer coisa. E aí, quando você se posiciona, é aquilo que eu falei, que eu tava falando para você. O universo, ele fica esperando você fazer um pedido. Eu gosto muito da Débora Bica, ela faz a barra de axel, ela é maravilhosa. E ela fala que o universo, ele tem o motoqueiro do universo. Qual é seu pedido? Só que a gente não sabe fazer o pedido. Porque a gente não foi ensinado a pedir. As nossas orações, elas sempre aguardar o tempo de Deus. Aguardar que as coisas aconteçam. Mas a gente não sabe, a gente não tem ali uma lista de desejos e objetivos que a gente coloca e segue.
os requisitos. Não, você fala assim, eu quero isso. Mas você não coloca nenhum objetivo, uma data, vai acontecer nesse dia, vai acontecer dessa forma. Depois eu vejo. Deixa pra Talvez lá. seja para não se frustrar? Talvez você não acredite no seu potencial. Entendi. E aí a gente chega naquela parte você tá no restart? Você tá se priorizando? Você se achou no caminho? Porque eu me achei no caminho quando eu tive uma dor muito grande. Aí eu me achei no caminho. Existe bloqueios que impedem o restart? Existem muitos bloqueios que impedem o restart, que é a famosa as camadas da cebola, né? Que a gente tem que, de repente, conversar, fazer alguns procedimentos para você entender os porquês. Se você está em determinados lugares da forma como você está, com aquela roupa justa que eu estava, num ambiente que não me acomoda mais, com pessoas que já não fazem sentido, por que você está nessa situação? E são esses os porquês que você vai encontrar os bloqueios. Procedimentos, como assim procedimentos? Por exemplo, uma terapia, Entendi. né? Por exemplo, você conversar com pessoas um mentor que pode te ajudar. Por quê? A gente cria situações na nossa vida que às vezes elas têm vários pontos de vista. Você entende uma história de um jeito e às vezes ela pode ter uma outra nuance, só que você carrega a vida inteirinha aquela história. E a gente precisa, no meio do caminho, voltar em determinados pontos da sua vida, olhar para aquilo ali de novo e falar assim, mas era mesmo daquele jeito? É verdade isso? Tem certeza que funciona dessa forma? E isso a gente consegue muito fazendo a terapia. Então, Seria as caixinhas que você fecha, às vezes, sem saber. Você fecha, Porque te machuca, eu não quero nem mais falar sobre. pessoas que, de repente, falou alguma coisa, falam, Jane, gostei do seu trabalho. Não sei, hoje você não tava legal. Aí você... Claro que tava, imagina, eu sou o máximo. Só que você levou aquilo ali pro seu subconsciente, ele arquivou. E toda vez que você faz alguma coisa que você não gosta muito, você fala, será que eu fiz o meu melhor? Será que o meu potencial hoje tava bom o suficiente? Mas você não sabe por quê. Uma informação que você arquivou e nem sabe se era boa, se era pra você, mas você arquivou. E o nosso subconsciente, ele está ligado 24 horas por dia. Então, se você tem alguma coisa que você começa a repetir várias vezes, eu não sou boa o bastante, nada dá certo pra mim, que merda a minha vida, e você começa a fazer essas indagações e essas afirmações, o seu subconsciente fala, ela gosta disso, tá repetindo muito, então vamos dar mais disso, mais movimentos, Ela para que tá vivendo isso, é isso? E aí a gente chama isso de ciclo. Por quê? Você começa a repetir ciclos em que você vai ter a mesma resposta. Entendi. Não estou conseguindo. Minha vida é uma porcaria. Nada dá certo pra mim. Vai sendo criadas situações pra você para que você repita isso, porque o seu subconsciente ele tá ligado. Ele tá em órbita com Deus, com o poder que você pode chamar de qualquer coisa, né? As pessoas falam Deus, Buda, sei lá quem, né? Universo. Mas ele tá ali, esperando você dar um comando. E a gente sabe dar o raio do comando? Não sabe nem comandar a vida. Você nem sabe que existe o comando. Você entende? Sim. Então, quando você entende que você pode dar um comando pro universo, e que aí você para de repetir aquilo ali, muda tudo. E muda, assim, de você olhar e falar, peraí, isso aqui não acontecia. Só que aí você tá preparada para essa mudança? Porque você já tá tão acostumado com essa roda que gira e só dá merda, que quando acontece uma coisa boa, você fala, meu, isso aqui é sorte. Tá vindo alguma coisa aí. Vou levar uma porrada e, ai meu Deus, lá vem. Vou aproveitar aqui um pouquinho porque eu sei que eu vou me ferrar mais pra frente. Você entende? E o seu merecimento tá onde? E que é normal também, gente, acontecer. É igual tem o dia da tempestade pra sair o sol. É um ciclo, você tem que às vezes passar por coisas pra conseguir... Mas tem que haver um equilíbrio. Claro. E a gente não tem esse equilíbrio, a gente tá o tempo todo brigando para as coisas darem certo. Não existe briga. Para as coisas darem certo, tem que ter um resultado. Algo que você esteja fazendo, planejando, para ele dar. Mas você tem que dar um comando para que isso aconteça. E a gente não dá o comando. O comando que a gente dá é... deixa a vida me levar. Vida leva eu. Ou então fala assim, seja o que Deus quiser. O que a gente mais usa. Então falta comando. E pra gente dar o comando, a gente precisa ter a nossa listinha do que a gente quer. E foi aí que eu comecei, que eu olhei pra mim e falei, nossa... O que você quer da vida? Você não sabe o que você quer. Porque eu tinha que preencher um questionário. Quais são os seus objetivos?
Meus objetivos. Quero ser feliz, quero que as minhas Amar, não tem amar. problema. Só coisa genérica. Só coisa genérica. Não conseguia responder as perguntas. Entendeu? Então, de quem que é a culpa? Não vou falar culpa, né? Mas quem não estava processando ali o comando? Eu não estava processando, eu não estava dando nenhum comando para o universo e eu queria a bendita da resposta. Mas eu não estava pedindo nada. O que que eu quero? Se você não tá pensando em nada. Se você fala assim... Me surpreenda. Tipo Deus me isso. surpreenda agora, vai. Mas é a isso. surpresa pode vir de todos os lados, então você tem que Sim. focar o que você quer. Me Mas dá uma bicicleta no Natal. Mas e o que você quer me surpreenda não é o que você quer me surpreender, é uma surpresa. E aí, o que você quer? Então, quando você escolhe de fato o que você quer, muda tudo. Então, no Restart, a gente aprende a tirar as camadas e o principal, a dar os comandos. Todos um dia viverão esse movimento? Você acha? Deveria, porque eu tenho 43 anos. E quando eu chego olhar pra mim, Vanessa, lá atrás, e falar assim, cara, talvez você não chegasse a ter essa percepção. Se você não tivesse tido ali a situação daquela ruptura, talvez você não olhasse pra isso. Você ia ficar com a roupinha apertada até o fim da vida. E existe muita gente que tá vivendo essa roupinha apertada, que tá vivendo num lugar onde não cabe, que tá aceitando coisas que não gosta, tá vivendo uma vida que não quer e não vai mudar. Porque não tá buscando a resposta. Então, dificilmente todo mundo vai viver o Restart, a não ser que você esteja buscando respostas. Seria ideal, porque a gente vem no mundo para evoluir. E as pessoas vêm no mundo para brincar, para jogar videogame, para ficar na rede social, para se distrair. Você tinha me falado, teve um caos, minha família, que daí eu falei, não ia mais na igreja, eu ia procurar resposta e tal. Eu acho que, às vezes, uma pessoa que tá numa situação dessa, nesse ciclo, não tá feliz, o que você acha que a pessoa pode começar a pensar para ela perder esse medo de uma mudança e entender que primeiro você tem que estar feliz para todos em volta também conseguir estar feliz junto com você? Que não depende... É feliz? Será que é feliz mesmo essa situação? Tá realmente todo mundo feliz ou tá... É o que tem, é o que conhece, eu não vou mudar porque assim eu sei viver? Esse é o retrato da humanidade. Sim. O que você falou agora é o retrato do que nós vivemos. Então, para você ter a ciência e falar assim, não, eu quero viver, eu quero mudar, ou assim, eu tenho uma percepção diferente, porque se eu mudar, minha família minha família inteira muda, ela precisa pelo menos desejar a mudança. Pelo menos sonhar com a mudança. Esses dias eu estava conversando com o Marcel, eu falei assim, Marcel, a gente vive num jogo. Isso aqui é um jogo. Todo mundo vem para a vida pra gente passar de fase. Então, se aprendeu, vai pro próximo. Aprendeu, vai pro próximo. Com o marido é muito bom pra ele entender. É tipo um jogo. Tipo, ele vai assistir. É tipo um jogo, sabe? Jogo, então. Então é jogo. Tem que passar de fase. Qual que é o final do jogo? Você mata o mestre, acaba o jogo, salva o jogo. Não é isso. Pelo menos na minha época era assim, agora eu não sei. Mas... O que as pessoas fazem? Vamos jogar o Mario Bros, lá, que é da minha época. O Mario Bros, você pega a moedinha, você ganha não sei quantas vidas, você vai em passagem secreta, e você esquece do mundo que você tem que passar a bendita da fase para salvar o mundo. E o que a gente não faz na vida? A gente se distrai tanto na nossa vida que a gente esquece que a gente precisa passar de fase. Você fica o tempo todo ali querendo ser aquilo que a sociedade quer que você seja. Então, você tem que se preocupar em estar aceitável para a sociedade, em estar aceitável para aquele ambiente, para aquele espaço. Então, você tem que olhar para a sua roupa, se preocupar com a sua roupa, se preocupar com a sua imagem para caber em determinados espaços, né? E aí, a gente acaba se distraindo. Mas qual que era o foco mesmo, Jane? Entendi. Entende? Então, eu falo que, assim, muitas pessoas talvez até tenham vontade, mas se elas não tiverem a atenção para aquilo que elas desejam, elas não vão para a próxima fase. É o foco, será? Eu acho que é a presença. A presença, estar presente é você esquecer o resto, fechar todas as vozinhas que estão ao seu redor, fechar o ouvido e falar assim, tá, o que eu quero? Pela primeira vez na vida eu fiz isso... Lá atrás, no Restart, eu olhei e falei, o que eu quero, sem interferência de ninguém, sem ninguém falar comigo, eu quero isso. Então põe no papel pra você não esquecer.
Eu pus no papel, criei, falei, eu quero fazer isso, eu quero isso, eu quero... O Marcelo olhou e falou, você é louca. É isso que você quer? Você é doida. Eu falei, eu quero e eu vou conseguir. E deixei ele maluco, e tô deixando ele maluco até hoje, porque eu vou aumentando o teto. E eu deixo ele As maluco. fases vão aumentando, né? Vai aumentando, a régua vai aumentando. Você, às vezes você acha que você não vai para determinado lugar, que você não merece. Então você não consegue chegar. Você cria situações para você não chegar, porque você acha que você não merece estar ali, mesmo você querendo muito. E aí, quando você chega, quando você estuda para passar de fase, que você chegou aqui, você fala, agora ninguém me segura, vamos para próxima. Só que tem desafio também. Entendeu? Então, Mas não tem mais a insegurança não, você do já começo. tem. Você já quebrou a porta ali. Exato. Você Você já já fez tem o um restart. respaldo, né? Você já tem um respaldo seu, que você não depende de ninguém para te dar essa energia, essa sensação. Ninguém precisa, você não precisa ir na igreja ouvir alguém falar, olha, Deus vai te abençoar. Não. Você já consegue Fazer isso. essa energia sozinho. Falou assim, cara, eu sou foda pra caralho. Entendeu? Quem é o perfil do Restart? Antigamente, quando eu comecei, eu ouvi falar muito da questão dos 40 anos da mulher. Que a mulher, quando ela tem 40 anos, ela parece que para e olha pra trás. Ela fala, o que que eu conquistei? Peraí, deixa eu ver o meu legado. O que que eu tô deixando pra trás? E a questão do homem acontece também, mas o homem ele é bem menor. A mulher, ela tem uma coisa com os 40. Os 40 da mulher, ela volta ali e fala, meu, peraí, só isso, eu não conquistei nada. E a gente parece que quer correr atrás do que não conseguiu. Então, o perfil hoje do Restart são as mulheres 40 a mais, né? Mas, depois que eu escrevi o livro, Vamos falar do livro. mudou algumas percepções, porque as pessoas da faixa etária ali de 26 a 30 anos começaram a se interessar pelo Restart, pelo processo. Talvez para não perder tanto tempo. Até chegar a 40 para você olhar para trás e falar, vamos começar? Não, né? Então, se a pessoa tem essa oportunidade e ela fala, não, quero começar agora. O que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? Então, antigamente, o perfil do Restart, eu acreditava que eram as mulheres entre 40 e 50 anos ali que olhavam para trás e desejavam a mudança. Hoje, já as mulheres com 26 para cima, homens, uma faixa etária um pouco mais madura. Os homens ali vão ali 50 anos, já querendo uma coisa mais complexa. Eles conseguem digerir essa fase. Então, essa é a faixa do Restart. Mas as mulheres ainda sem dúvida nenhuma, o perfil do Restart. Você acha que o povo falava que a mulher chegava nos 40 e estava na idade da loba? A gente ouvia muito isso. Por uma falta de entendimento e por um machismo para taxar do que ela tá sentindo. É igual, por exemplo, a mulher começando a entrar na menopausa. Ah, isso aí é a menopausa. E isso aí é a idade da loba. Isso aí não sei o quê. Faz todo sentido, porque você cria as situações do não caber na roupa que eu falo, é o desconforto. É tipo a crise dos 50 que falam do homem. E a gente tem um desconforto. É desconfortável, mas quem explica o desconforto? A gente não explica. A menopausa, a idade da loba, né? Então, são coisas que as pessoas diziam por falta de entendimento, até hoje diz, né? Por Até falta hoje. de entendimento, mas não é o desconforto de você olhar e não tá satisfeita. Mas a visão, esse sentimento, ninguém fala sobre isso. Hoje, nós estamos vivendo isso. Nós temos essa construção sendo feita. Mas lá atrás era até loucura. Fica quieto, isso aí é estresse. Não tem nada a ver. Isso que você está fazendo você está sentindo o quê? Vai no médico. Então, não fazia sentido você falar sobre as suas experiências com a sua psique ou com a sua evolução espiritual. Não fazia sentido. Hoje faz. Hoje é completamente diferente. Se você olhar, você vai ver que as nuances desse movimento de sentir tem tudo a ver com a sua idade, tem tudo a ver com o que você está passando, tem tudo a ver as repetições de ciclo, né? Os déjà vu que você não quer mais. Faz tudo sentido. E nos 40 anos a gente tem uma maturidade para isso, né? Nossa, é um respiro. Você olha e fala, olha, passei por isso, Me desprendi. já sei como funciona, não quero mais. E aí é quando você tem a permissão do não também, né? Que você fala, não quero mais viver isso. E você pode falar, já vivi tanto. Eu tenho 20 anos de advocacia. Fala, poxa, você vai ficar na advocacia? Vou, hoje. Hoje eu vou. Há um tempo atrás eu não sabia.
Eu tinha um desconforto. Será que é esse caminho? Será que é isso que tá me incomodando? Quero fazer outra coisa? Será que eu Várias preciso coisas. fazer outra parada que vai me deixar feliz? Exato, porque você quer uma busca incessante da felicidade, você quer a dopamina, mas você não sabe como buscar. Como a advogada Vanessa se torna terapeuta e escritora? Como que foi isso? Foi muito natural, porque a advogada, ela já é uma terapeuta, né? Eu sou advogada Ah, é? da área da família, então Tá. pra gente saber o que de fato vai fazer, você precisa escutar a versão Sim. da parte. Só que você escuta a versão da parte, depois você escuta a versão da outra parte. Então, você tem que ali fazer uma digestão. Falam que existem 3 verdades. Exatamente. A dela, da outra e a real. E a do juiz, né? Então, quando eu advoguei muitos anos, eu tinha muitos clientes homens que brigavam por guarda. E aí a questão da guarda mexia muito comigo, porque as mães queriam a guarda, o pai queria a guarda, e o pai tinha que provar que a mãe não valia nada para poder conseguir a guarda da criança, e aquilo era uma briga muito ruim de você. E pesado viver Exato. isso. E aí você leva para casa isso, porque é difícil você se desvencilhar. Muito. Então, eu vivi muitos momentos como esse, até eu chegar no Restart e falar assim: esse problema é seu? Não. Então, deixa ele no escritório. Eu consegui fazer isso, Você demorou. conseguiu? Consegui fazer isso, de chegar pro cliente e falar: mas você não vai me ajudar? Vou. Na audiência a gente vai fazer isso, assim, mas é só. Eu sou só advogada. Demorou para eu me posicionar dessa forma. Porque eu dormia, eu sonhava com o processo, não tem noção. E aí, o que aconteceu? Quando os clientes me procuram, eles me procuram já com o processo pegando fogo. Eu não tenho muita condição de ajudá-los ali, a não ser como advogada. Então, a terapeuta ali não funciona muito. Só que aí eu comecei a criar vínculos com os clientes. Eles começaram a me trazer outras informações, outros processos. E eu comecei a agregar na vida deles de outra forma. Não vai por esse caminho, cara. Faz dessa forma. Escuta, ó. Você pensou nisso? Você pensou naquilo? E aí eu comecei a enxergar que existia uma outra forma de trabalhar que não o embate. Só briga, briga, briga. E a criança sendo disputada, né? Até que chegou uma pessoa para conversar comigo, ele é um pastor. E aí ele queria um divórcio. E ele falou: quero que você faça meu divórcio. Eu falei: olha, o que tá acontecendo? Aí ele me contou, ela fez isso, aconteceu isso. E eu comecei a conversar com ele e construir um raciocínio. Falando: você tem certeza que foi dessa forma? Não existe um outro ponto de vista que você não tá vendo? Você vai terminar um casamento, o seu filho vai acabar, a sua mulher tá grávida. Eles vão ficar sem pai, não, eu vou levar meu filho, vou fazer isso. Aí eu comecei a construir um raciocínio sem ele penalizar a mulher dele, mas entender o que ela estava passando. Ela estava grávida, ela não tinha mãe, o pai dela abusou dela. E a gente começou a construir o sofrimento dela e o resultado. Falou: você acha que você não tá pegando pesado não para uma pessoa que passou por tudo isso, ela só sabe dar isso? Ela não tem outra coisa para dar. Ela não aprendeu a dar diferente. E aí, depois de uns 15 dias, eu até pedi para ele fazer... Acho que eu pedi para ele fazer alguma coisa relacionada a... Daqui a pouco eu lembro. E aí eu falei pra ele assim: pensa um pouco, depois você me fala. E ele foi pra casa. Em 15 dias ele me retornou. E ele falou: eu pensei muito bem no que você falou e eu não vou me separar. E eu recebo fotos dele agora com a família dele. Então, ele conseguiu, ele não divorciou. Isso pra mim foi uma vitória. Não como advogado, mas como terapeuta. Né? E foi como pessoa também, você conseguiu ajudar um ser humano a pensar e sair do meio do e não tomar uma decisão inferno. tão drástica, né? Que é muito difícil quando você tá no meio do furacão. Enxergar de fora. Quando você tá vivendo a guerra ali. E é a terapia que nos ajuda a fazer isso, né? A constelação familiar. Eu falei pra ele: por que você não faz a constelação O familiar? que é isso? A constelação familiar, ela é uma terapia onde você consegue enxergar a sua vida e as percepções da sua família que estão ao seu redor. Porque às vezes a gente tá dentro da família, mas a gente acha que a culpa é do pai, que a culpa é da mãe, que a sua mãe é tóxica, que o pai é tóxico. E quando você faz a constelação familiar, você joga todo mundo ali, você olha para eles uma visão holística, como se você estivesse de cima olhando. E você começa a ver movimentos que você fala: não, peraí, essa não é minha mãe. Mas como assim ela é dessa forma? E meu pai? Jura que é dessa forma que meu pai é? E o dinheiro, né? A gente põe a figura do dinheiro. Por que o dinheiro tá longe de mim?
Olha, ele tá longe, ele tá perto da minha mãe. Por que ele tá perto da minha mãe? Essa construção, existe ali uma leitura sobre o que tá acontecendo ali naquele movimento, e você consegue entender que às vezes você criou uma situação, um obstáculo, um bloqueio, que é aquele bloqueio que a gente falou lá atrás, e esse bloqueio ele não te fez enxergar as possibilidades, as portas que tem aberta para você, ele colocou você dentro de uma caixinha. E aí, dentro desse sistema, você consegue sair de uma visão que você tem deturpada, e enxergar uma nova nuance, uma nova porta, e parece que o véu rasga. Parece que você fala assim, cara, sério que estava na minha frente e eu não vi? Como, por exemplo, tem irmãos que passam por situações dentro de casa, um vê uma coisa, o outro que passou pela mesma vê outra. Não foi a culpa da mãe, não, foi a culpa do pai. Por que que isso acontece? E por que que existe a constelação? Justamente para você enxergar de fato o que aconteceu. E isso movimenta na sua vida de uma forma que você não tem ideia. Não conhecia. Sério? Vou buscar conhecer. Vamos falar sobre isso. Vamos. Calma, mas a gente tem muito mais para falar aqui. Isso é na segunda vez que ela vier aqui. Você teve apoio quando viveu o Restart? Então, eu tinha comentado com você, né? Quando a gente vive o Restart, é uma jornada individual. Então, você comentar com alguém que você tá buscando resposta, a pessoa vai te chamar de maluca, falar, meu, vai trabalhar, vai, faz aí suas coisinhas. As pessoas, elas não querem que você se sobressaia. Porque se você se sobressair, você vai tirar elas da zona de conforto também. Então, vai ter que acompanhar. Você entende? Então, assim, cara, eu vou me destacar muito, e aí eu vou querer um carro muito top, e esse carro já não cabe mais na minha garagem. Ah, então vou ter que comprar uma casa. Vou ter que comprar uma casa nova. Não, então, não, peraí, então para. Eu não quero comprar uma casa nova porque você quer um carro novo. Então não dá pra você pedir ajuda pra pessoa, porque ela não vai estar no mesmo sonho que você. Ela não vai estar no mesmo caminho que você. Então é difícil você ter apoio. Eu tive zero apoio porque eu era surtada. Na fase que a minha sogra faleceu, a minha irmã, ela falou pra mim assim, vamos abrir. E você era surtada ou você era de uma maneira diferente que você estava na busca? Eu tava na busca, mas ela não entendia. Até porque estão acostumados com uma outra Vanessa. Sim, e uma Vanessa mais passiva. Mais aquela Vanessa que não fala não, aquela Vanessa que não se posiciona, né? E a gente teve uma hamburgueria, e na hamburgueria o Marcel foi trabalhar, a gente achou importante ele fazer a digestão do luto, trabalhando em alguma coisa que ele gosta, o Marcel ama cozinhar, né? E a gente começou ali. E aí, tudo que eu aprendia, eu ia colocando ali, né? E aí, eu fiz vários cursos, e eu aprendi sobre arquétipos, e os arquétipos que são positivos, arquétipos que trazem a questão Ai, como é que fala? A questão da paz no ambiente, mas também a questão do comprometimento da equipe, que dá movimento para a equipe, e fui trazendo alguns arquétipos. E a minha irmã falava assim, lá, a louca trazendo mais um cavalinho, que eu levava cavalinho, eu levava algumas, cada um significava uma coisa. E eu saí da... Era um jogo de xadrez? Tinha o cavalinho do jogo de xadrez. E aí, quando eu saí, nós vimos que não ia dar pra gente, porque era o momento que a gente precisava, mas acabou. Aí veio a minha irmã, meu cunhado com a minha sacolinha, com todas as minhas coisinhas, né? Com os gatinhos, com o cavalinho, com todos os meus arquétipos. Então, assim, se a pessoa olha e fala assim, cara, é legal, tá funcionando pra ela, vamos deixar aqui. Não, ele me devolveu tudo. E assim, não é que ele fez alguma coisa errada, ou que minha irmã fez alguma coisa errada, é que pra mim era importante ter aquilo ali funcional. E funciona na minha vida, na minha casa. Eu levo os arquétipos pro escritório, eu levo os arquétipos pra minha casa, né? E tudo vai funcionando de acordo. Então, assim, você não tem apoio porque as pessoas não querem entender. E você não quer também explicar para elas, porque como que você vai explicar as suas dúvidas, a sua busca, a sua falta de resposta para elas? Então é difícil você ter apoio. Então é uma jornada muito individual. E quando você é diferente delas. Mas você acaba se tornando diferente Não, quando mas você todo escolhe mundo é. diferente. Mas todo mundo é Sim. diferente. Ninguém é Mas igual. quando você escolhe diferente, você tira o seu amiguinho do lado da zona de conforto, ele não vai te apoiar. Porque ele vai falar, a jornada é sua, é você que quer dessa forma. Entende? Mas quando você muda, e foi muito importante eu continuar mesmo não tendo apoio, quando eu mudei, todo mundo olhou e falou, ela mudou. Teve Nossa, gente, que bom! Teve gente que não comentou. Mas sabia?
mas aceitou a mudança, entende? Então, é apoio, você não tem, esquece. A jornada é sua. O lado espiritual teve algum impacto nesse processo? Como a gente conversou lá atrás, que eu falei pra você que eu era uma beata, mudou muito, porque eu buscava a resposta. E eu achava que Deus tinha que me dar a resposta na igreja. Tô indo buscar, vai vir a palavra, Deus vai falar. Fazendo tudo certinho. E ele vai fazer, porque eu tô aqui, né? Então, assim, eu achava que Deus, ele ia não só me dar a resposta, mas como também ele ia bater o bolo e pôr no forno pra mim. Então, era muito difícil eu não enxergar dessa forma. Era uma coisa meio que estava dentro de mim, né? Eu só enxergava dessa forma. E aí, na minha vida espiritual, era aquela coisa de você fazer a oração pedindo, clamando, achando que só assim Deus ia me ouvir, né? Então, mudou muito a minha vida espiritual a partir do momento que eu comecei a agradecer. Porque quando você agradece com a sensação de muito obrigado, e todos os dias a gente respira, a gente come, a gente faz um monte de coisas que talvez muitas pessoas nem tenham condições de fazer, né? E eu agradecia, no começo foi bem automático, porque eu não tinha o sentimento de gratidão. Eu acho que falar obrigada não é gratidão, é apenas uma palavra. Eu não tinha esse sentimento. E quando eu comecei a fazer as minhas orações, só agradecendo, sem pedir nada, só agradecendo. E aí eu comecei a fazer um curso do Hélio Couto, onde ele fala da espiritualidade, onde ele fala do poder de agradecer, de como funciona isso. Eu comecei a gerar um sentimento que eu não conhecia dentro de mim, que era um sentimento de plenitude, um sentimento de mim comigo. Então, assim, eu tô feliz. Sabe aquela coisa de eu tô feliz, então obrigada, Deus. Eu não tinha isso. Eu nunca senti. E eu fui pescando esse sentimento de pouco em pouco, eu me sentia plena, bem. Aí já perdia de novo ele. Ai, meu Deus, como consigo manter? Não conseguia manter, né? Hoje eu já consigo olhar, se eu consigo levantar de manhã, eu faço meus procedimentos, mas eu consigo olhar e falar assim, cara, eu tô feliz. E à medida que você vai agradecendo, voltando àquela questão do motoboy do universo, eu agradeci. O universo fala: nossa, ela agradeceu. Vamos dar mais motivos para ela continuar agradecendo? Então muda a sua percepção. Às vezes é uma coisa boba que do outro dia acontece. Isso do universo é de estar nessa frequência? Exatamente. E a frequência ela é muito vista, ela é muito sentida. Que a gente tá o tempo todo numa vida louca. Ah, isso é isso, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar. Você não tá sentindo. Você não tem um momento onde você está sentindo. E qual que é a sensação do sentir? É de você estar plena. É de você estar presente com você. É de você estar meditando. Como que a gente medita? A gente medita quando a gente olha pra gente. A gente medita quando a gente consegue ouvir o som do pássaro. Porque nessa loucura, tem um monte de passarinho aqui, mas a gente não para pra ouvir. Não dá tempo. As vozes ao nosso redor, o WhatsApp que não para, não dá tempo. E quando você tá plena, que você fala, agora eu tô comigo mesmo, vamos agradecer? Obrigada, Deus, obrigada por tudo que eu tenho. Esse momento é um momento que gera possibilidades para você. Então, a vida espiritual da gente, quando você tá em contato com a sua centelha divina, é o suficiente para você mover o universo. E quais foram essas novas percepções após o seu despertar que você teve? Depois que eu tive o restart, eu consegui entender o que é gratidão de verdade, que é isso que eu acabei de falar para você. Eu consegui entender que o mundo, ele é visto de várias formas. Cabe a você dizer qual que é a sua. E não permitir que outras pessoas te dê a visão. Quando você entende que você tem o poder de merecer, que você tem o poder de escolher, muda tudo. Porque quem dá as cartas agora é você. Só que a gente está acostumado a ficar do outro lado da mesa. A gente está acostumado a receber as cartas. Então, não foi nos ensinado a dar as cartas. Não, mas eu tenho que esperar aquela pessoa me dar uma resposta. Não, mas eu tenho que esperar o cliente fechar comigo. Não, eu tenho que esperar o contrato. Não, você não tem que esperar. Você tem que agradecer como se aquilo já fosse uma verdade absoluta na sua vida. Ai, Vanessa, você é louca. Posso ser louca, mas foi no meio dessa loucura que eu aprendi a acreditar que vai dar certo e deu. Por quê? Porque a minha percepção de que o mundo funciona de acordo com aquilo que eu projeto mudou. Então, eu não tenho mais aquela percepção de, isso aqui só vai vir resto para mim. É o que sobrar, se der. Porque eu só mereço isso. Exato. Então, eu não tenho mais Só essa vai vir o que eu percepção. mereço. Exato. E aí você fica ali recebendo só tranqueira.
só curva de rio. Então eu não tenho mais essa percepção. Hoje a minha percepção é eu mereço, eu sou foda pra caramba, eu mereço, e eu não aceito menos que isso. E pra você chegar nisso, você tem que acreditar. Não adianta você chegar e falar e achar que falou e tá feito. Não, você tem que acreditar mesmo. Então a percepção sobre você muda tudo. A sua advocacia foi impactada pelo seu despertar, pelo seu restart. É. Além dessa consciência, o que mais afetou no teu profissional? Nesse momento, nesse movimento que tudo aconteceu pra mim no Restart, eu estava no momento de desistir, assim. Eu vou me manter, mas eu quero fazer uma outra coisa. Não quero mais advogar. Advogar não vai ser a minha atividade principal. Foi quando eu comecei a até pensar em fazer uma transição de carreira. Que você achava que era isso que Eu estava achava que, exato, eu achava que não era isso que eu queria, porque isso não me dava retorno, né? Embora eu ganhasse muito dinheiro, mas o dinheiro ele não ficava na minha mão, e isso a gente explica depois numa outra situação. Mas eu achava que o problema era a advocacia, de repente, entende? Então, depois que eu comecei a entender que o problema não era a minha advocacia, não era o meu parceiro, não era nada daquilo que estava ao meu redor, o meu problema era eu. Era a minha falta de merecimento em ter as coisas. Era a minha falta de acreditar que eu posso. A minha falta de acreditar que eu tenho o poder de dar as cartas. Então, a minha advocacia, ela saiu de um patamar, assim, muito pequeno para dimensional. Tipo, hoje eu olho e falo, cara, eu chego no escritório assim, eu falo, meu, que delícia. Por que eu estava lá? Exato, e é um momento que que você chega e aquela sensação de você falar assim, obrigado, já existe em mim. Então, quando eu agradeço, quando eu olho para aquilo ali, e é assim, às vezes eu chego e falo, o que mais é possível? E acontece de um cliente me ligar e falar, Van, eu preciso de você para isso aqui. E eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amigos, então eu carrego uma galera. Eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui. Eu falo, gente, isso nunca aconteceu. E hoje acontece. Como assim? É muito demais, é muito demais. E aí eu passei a enxergar a minha profissão, mas como eu posso agregar? Aí vem a terapeuta, que ajuda pra caramba nessa percepção de fato dos problemas. E vem a Vanessa, escritora, para poder deixar materializado essa questão. Porque até então, você só falar, talvez você não produza tanto efeito, mas o escrever, ele materializa. Por isso que é tão importante a gente colocar o que a gente quer no papel, olhar para O ele. livro surgiu por causa disso? Não. Não, o livro surgiu numa... Então tá, depois você vai falar do livro, que a gente vai chegar lá. Vamos continuar na advocacia. Pera aí, só pra saber, senão já ia mudar. Já ia aí todo aqui o negócio. Em quanto tempo você demorou pra ver o resultado? Foram 2 anos. De 2022, nós estamos em 25. Eu consegui reformar meu escritório, que era uma coisa que eu nem acreditava. Então, imagina, eu reformei o meu escritório, a gente construiu a nossa casa, que estava no projeto, mas não saía do papel, né? A gente tá, agora o Marcel tem planos, que era uma coisa que a gente não tinha, né? Então, a gente tem objetivos, criamos objetivos, e hoje a gente faz contratos. A gente fala, olha, vamos sentar. Agora, qual que é o nosso próximo passo? Vai ser tal data, a gente vai estar assim, assim. Aí ele olha pra mim com uma cara de maluco tão grande. Ele fala, você é louca? Ele, bora, vamos! Vamos, mas a gente fecha contratos. Por quê? Porque aí a gente luta para que aquilo aconteça, né? E funciona muito legal. Porque quando você não faz... planejamento, Quando é você isso? não tem um contrato com a pessoa, quando você não põe ali a expectativa, você fala assim, mas ele sabe que tem que fazer. Não, mas ele imagina que tem que fazer. E aí você cria uma expectativa sobre a pessoa e ela nem sabe que você tá criando essa expectativa. Então ela não vai te ajudar num projeto que é seu, que você não falou para ela, que tem data de entrega. Não conta com isso. Tem que ter o verbal ou o escrito. Não vamos fazer um contrato? A minha expectativa sobre você é essa, tá? É dia tal, quero tanto, é X, Y. E aí funciona, porque você não se frustra. Você sabe o que esperar. Foi combinado. Agora, quando você não combina... Aí vai numa ilusão, numa esperança que vai sair de algum lugar. Se sair, né? E tem uma frustração também. Às vezes você acha que combinou e tá se esforçando e você vê que o outro tá ali esperando. E aí você cria uma situação ruim, porque você fala, caramba, eu tô me esforçando pra caramba, ele não tá se mexendo, mas ele nem sabia que ele tinha que se mexer. De que forma o seu despertar, o seu restart,
de consciência e o movimento Restart de influenciar os seus relacionamentos pessoais e profissionais? Quando você tem a questão do merecimento muito bem colocada na sua Aham. vista, você acaba escolhendo com quem você quer estar e aonde Aham. você quer estar. Aham. Então, os meus relacionamentos, eles mudaram, porque eu não faço mais questão de algumas coisas, Entendi. né? E eu consigo me posicionar falando não. Porque eu falo que o poder do não, ele é absurdo de bom, mas ele dói, né? Mas você tem que se posicionar. Então, no meu ambiente, eu me abstive de alguns lugares, de algumas pessoas, para poder continuar focada. Então, assim, me ajudou muito e também fortaleceu laços com pessoas que estavam só esperando. Eu sabia que você ia conseguir, sabe? Eu tava esperando isso de você. Ou então ela só. Eu te via assim e Ai, você não via. Exato. Que bom que você acordou, sabe? Então fortaleceu. E aí, quando você entra na mesma sintonia que a pessoa, as coisas fluem, porque a pessoa não tem como te chamar para um lugar que você não está preparada para ir. Entende? Então, quando eu consegui atingir esse patamar, eu falei, agora eu tô preparada, posso ir? Então, eu comecei a frequentar outros lugares, com outras pessoas e obter novos resultados. Poderia compartilhar com a gente um dos maiores desafios que enfrentou ao iniciar o seu próprio Restart e como superou? Eu acho que o meu maior desafio foi continuar no Restart mesmo depois de não ter apoio. Porque quando você tá ali, eu preciso mudar. Mas será que eu preciso mudar? Porque você quer resposta, mas você não sabe para onde ir. Você não sabe a resposta, ninguém que tá te ajudando. Será que eu devo ir? E eu acho que o pior sentimento que eu tive foi da minha mãe, porque a minha mãe, ela achava que a igreja ia me ajudar, porque quem mais poderia me ajudar, né? Só que a minha mãe, ela acreditava em mim, só que a forma dela acreditar é me desafiando. Ai, Entendi. duvido que vai conseguir. Ah, duvido que vai ser dessa forma. E isso me magoava de um jeito que era absurdo, é como se estivesse talhando uma faca em mim. E te colocando como você não é capaz. Exato. Duvido. Tem gente que funciona assim? Tem gente que funciona assim, mas eu não funciono assim. Então, o meu maior desafio foi fazer tudo isso sem levar em consideração o que minha mãe falava, sem levar em consideração os meus familiares, sem levar em consideração o que pensavam de mim. Porque eu fazia curso de domingo, não tinha dia, eu levantava Você 5 não da estava manhã. mais disponível para Não, tudo. eu fiz Você um tinha o curso. Eu fazia um curso que começava 4h59 da manhã. Que foi um curso do Pablo Marçal, que as pessoas falam assim, você fez um curso do Pablo? Fiz, e foi um dos melhores cursos que eu fiz, porque o Pablo naquela época, hoje ele não tá mais dando esses cursos, mas era um curso focado no merecimento, focado na onde que você não tá enxergando que você é horas? bom bastante. Era 4h59 da manhã. De Deus, né, Pablo? Fazer um curso às 4 e... Ah, por favor, também, você não tá ajudando. 4 da manhã... 4h59 da manhã. Isso pro cara tá às 4 lá, olha o quê? Não dormiu? Fiz e aí foi muito... Você também não, que você tava lá. Eu tava lá e ninguém entendia como eu acordava, tipo, esse horário, e tava lá, bonitinha no curso, ninguém entendia, louca. Fui chamada de louca várias vezes, mas eu tinha que me desafiar. Era eu que queria sair da zona de conforto, era eu que queria o resultado. Não podia pedir pra ninguém fazer por mim, eu queria. Então, foi um curso desafiador, porque ele falava de um jeito, ele falava assim, agora vai cuidar da sua vida. Que é uma coisa, é um jargão que ele fala muito, e eu falava, cara, grosso. E depois, no final do curso, eu falei, cara, ele tem toda a razão. Deixa eu cuidar da minha vida. Porque se eu não cuidar, quem vai cuidar? Né? E aí eu comecei a ter essa percepção de, é sobre mim, é sobre mim, é sobre mim. O fulano tá falando é sobre ele, mas o que eu tô fazendo é sobre mim. E aí eu comecei a entender que era eu comigo mesmo. Então, meu maior desafio foi dar o próximo passo sem que ninguém entendesse o que eu estava fazendo. Eu só continuei. O que é mindfulness? Mindfulness? Mindfulness. Eu nem sei falar. O que é isso que eu não sei falar? Mindfulness. Fullness. São Calma métodos... aí que o Jesus tá me falando aqui. Como que é? Ah, mindfulness. Obrigada! São métodos terapêuticos para você conseguir ficar presente. Então, existe vários métodos... Exercícios. Para você ficar presente. E nesse momento de ficar presente, você entra em contato com a sua centelha divina, com o seu eu espiritual, com o seu universo. E aí você consegue ter uma plenitude. Só que para você chegar no resultado de plenitude, você tem que fazer o método, né? Existem vários tipos de método? Existem vários tipos. O que eu adoto para minha vida é amanhã. A partir da manhã.
Porque amanhã você levanta como que você levanta da sua cama? Você levanta feliz, ai, dia lindo, vem em mim. Você levanta... É que eu levanto várias vezes. Eu levanto pra entregar meu cachorro pra ir passar e volto a dormir. Aí eu durmo, aí eu pego de novo eles, quando eles voltam depois de uma hora, dou comida, converso com eles, volto a dormir de novo. Então, você nem teve a percepção do seu levantar. Você reparou? Você Não, nem... ali tá tudo nessa no hora automático. eu ainda tô dormindo, que eu volto a tá sonhar tudo no que eu no- tava sonhando. Se eu acordei de verdade, eu volto e sonho. Tipo, tudo aconteceu e tá tudo certo, fiz a minha função, agora volto. E aí depois eu durmo e quando eu acordo, eu acordo falando bom dia pra eles. Eita. Escuto Não, e a sua passarinho. energia é muito boa. É aquilo que eu falei pra você. Mas a minha não. A minha energia era muito pesada de manhã. Que merda, que saco, mais um dia, né? Eu tenho que ir pro meu trabalho, tenho que fazer isso. Então, a minha energia era muito pesada, né? E eu não levantava, não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de fazer as coisas, né? E tanto que depois do restart, eu levanto, eu não ponho o pé pra fora se eu não tô pronta. Eu não vou em lugar nenhum se eu não tô pronta. O Marcel sabe, ele fala, mas você vai ainda... Vou me maquiar, vou me trocar. Eu só saio assim, né? Então as pessoas falam, mas Te admiro. de sábado, de domingo, eu vou no mercado assim. Essa é a nova Vanessa, entendeu? Se não gostou, vocês que lutem, mas é a nova Vanessa. Então eu vou em todo que é lugar assim. Pra você. Pra mim. E isso, de manhã, eu acordo, eu tenho meu horário, eu ouço palestras, eu ouço audiobooks, eu tenho que ouvir alguma coisa positiva que me dê algum movimento de alegria. Isso virou um vício. Eu não consigo Um mais ficar ritual. sem. Então, todos os dias eu acordo e eu consigo ser plena, eu consigo falar bom dia, eu consigo agradecer, eu consigo olhar pro sol e falar, caramba, graças a Deus, sol, né? Eu consigo ir pra rua e agradecer, eu consigo dirigir ouvindo minhas palestras e falar, meu, que delícia, como eu pude viver tanto tempo sem isso. Porque a energia que vai vindo sobre mim, ela vai permanecendo mais tempo. E eu vou conseguindo multiplicar esses movimentos na minha vida. Entendeu? Esses ciclos, eles vão se repetindo. Lembra dos ciclos que eu Sim. repetia, que eram ciclos ruins? Hoje eu consigo replicar isso de forma positiva. Entendeu? Então, pra mim, um dos maiores rituais é o ritual da manhã. Mas tem vários. É um método, É um isso? método. Tem a terapia que você pratica, a terapia não, a meditação que você Tento. pode fazer, a meditação é um método também. A meditação... E é sempre quando acorda, não? Não, aí Não. você pode escolher. Entendi. É que pra mim funciona muito Entendi. de manhã, né? Mas você pode fazer uma caminhada com você, conversando, trocando ideia. É louca? É louca, mas é o seu momento, né? Porque a gente faz isso tudo no automático. Você tá indo fazer uma caminhada, mas você tá lá, eu tenho que fazer isso, quando eu chegar eu vou fazer aquilo, eu tenho que levar meu cachorro pra fazer xixi, eu tenho que levar ele pra fazer isso. Você não consegue tá plena com você. Então você precisa ter esses momentos, né? E esses métodos que existem, eles são justamente para enfatizar esse momento que você precisa ter com você. Porque a gente não faz isso durante o dia. Quantas vezes você faz isso durante o dia, tem um papo com você? Fala assim, peraí, deixa eu olhar pra mim aqui, o que eu tô sentindo? Você consegue fazer isso? Nem no carro, você Não. faz o quê? Você entra no carro, aperta o botão pra ligar o som. Você vai no banheiro, você pega o celular. Você não consegue estar plena com você. Como é que você quer resposta se você não sabe a pergunta? Como é que você vai fazer a pergunta se você não se dá um tempo nem pra saber o que você quer? Cansa, né? Realmente, eu me vejo todo nesse seu processo. E é uma coisa que... A gente não vê, tá no automático. É automático, mas quando você começa a ver, é uma coisa que você fala, porra... E é um exercício diário para você entrar nessa onda que você sente essa plenitude. Não é uma coisa... sintonia, é um hertz, né, que a gente costuma dizer, cara. Como a mecânica quântica se integra na sua prática como terapeuta holística e no conceito de restart? Eu falei até pro Marcelo que eu nem ia falar sobre mecânica quântica, então não porque vamos falar. Você não quer falar? Não, é porque assim... Não quero ter briga em casa. Não, é porque a mecânica quântica, ela é uma matéria onde as pessoas, muita gente não sabe como funciona, acha difícil, né? Só que tem sido, pra mim, uma terapia também, porque é ciência, a mecânica quântica, ela é ciência, só que ela vem na terapia pra te dizer assim, cara, funciona. A terapia, se você continuar, se você fizer dessa forma, funciona. A mecânica quântica é você enxergar o resultado antes dele acontecer. Você consegue fazer isso? Você consegue... Não sei o que vai acontecer. Então, mas você tem na mente o que você quer.
Sim. E aí a gente volta a falar do objetivo. Se você não tiver a porra do objetivo, não adianta você querer fazer mecânica quântica, terapia, meditar, porque você vai aonde? Você não sabe onde você tá e nem onde você quer ir, né? Então vamos lá, primeiro o objetivo. Mas eu consigo programar mais ou menos o que vai acontecer. O que pode acontecer com isso? Exato. Eu penso isso. Pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar aquilo. Tá, mas e se você só focasse no resultado que você quer? A mecânica quântica, ela é... Que é difícil, né? É um resultado que você quer. Tanta porrada na vida quando a gente acredita em umas coisas mais novas que a gente fica meio cabreiro. Vamos só se precaver do que pode acontecer. Vou ficar frustrada, não vou Exatamente, mas aí você conta com várias... Que é programado. Você conta já com a situação de não acontecer também. Tudo bem. Aí você já colapsa a função de onda. Exatamente. Não, tudo bem não. Mas pode acontecer isso, aí eu vou fazer o quê? Exatamente, mas você já aceitou o plano B, gata. A mecânica quântica não tem plano B. Entendi. Você tem que ser assertivo. Existem infinitas possibilidades para você. Vamos ver, é um cardápio. Faça seu pedido. O que você vai pedir? Você sabe? Beleza, então já considera feito. Ponto. A mecânica quântica é você considerar aquilo pronto. Tem a mecânica quântica, aí tem o Bob Proctor, aí tem o Neville Goddard. Todos eles falam sobre a mecânica quântica de diferentes formas, mas atingem o mesmo objetivo, que é você considerar o resultado que você quer como pronto. Sinta ele pronto, que você vai entender aquilo. Parece que não, mas existe uma sincronicidade do mundo para que aquilo seja entregue para você. E aí eu lembro da Débora Bica de novo. Se você puder assistir um vídeo dela, você vai pirar. Vou assistir. Ela fala do motoboy do universo. Você pediu, considera feito. Quando você chega num restaurante, que você faz o pedido, você acha que você fica assim, mas se não vir, aí nós levanta e vai embora. Se não vir, eu peço outra coisa. Não, você senta, faz o pedido, aí eu quero x-salada milkshake. Você vai ficar esperando x-salada milkshake. É como se fosse isso. Existem infinitas possibilidades. Mas só você pode escolher, e quando você colapsa a função de onda, que é exatamente o termo que eles usam, ou seja, quando você considera que aquilo já aconteceu, o universo ele conspira a seu favor. É bem bizarro? É bem bizarro, mas é uma energia que funciona a seu favor, que está ao nosso dispor, mas que a gente não sabe escolher. A gente não sabe pedir. Porque, Vanessa, você é louca? Porque eu não vou considerar isso na minha vida? E é por isso que a gente acaba não difundindo muito esse assunto. Porque as pessoas, elas têm dificuldade em sonhar, em realizar. E é difícil ver? Saber o que pedir? Não é difícil, mas você tem que demorou? saber. Eu demorei. Como que coisas boas aconteceriam pra mim? Eu não acreditava que eu merecia. Então, se eu não merecia, eu não escolhia. E se eu não escolhia, eu não tinha resultado. Mas como que as duas se integram? A quântica e a restart? É uma ligada à outra? O restart, ele me ensinou a escolher. Entendi. Porque para eu chegar no resultado, eu mereço, eu escolho. E aí vem a mecânica quântica e fala, agora que você tem o poder da escolha, o que você quer? Entendi. Entende? Então, a mecânica quântica, ela vem na minha vida junto com o Neville Goddard, que é um autor também de muitos anos atrás. Ele já falava sobre isso, que é o poder de você escolher e já sentir aquilo como pronto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quem vive num outro nível de sintonia, vamos falar de milionários. Os milionários, quando eles vão fazer um negócio, não, vamos comprar essa ação, vamos fazer isso aqui, eu vou comprar isso. Eles já consideram aquilo como fácil. Eles manipulam o dinheiro de uma maneira fácil. Mas por que você acha que eles manipulam? Porque eles têm muito dinheiro? Não, cara. Porque a certeza que eles têm, eles já estão num nível de eu já consegui, eu já cheguei até aqui, eu já estou empoderado, que é só vem mais. E aí a gente vê, vai lá na Bíblia tem uma parte que fala que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Por que que isso existe? Porque enquanto você pensa que você é pobre, que você não tem merecimento, que você tá ali vivendo, céus, terra, coitadinho, você vai receber mais disso. Mas o movimento que você faz, eu sou foda pra caralho, eu mereço e eu quero e eu vou fazer, as coisas começam a conspirar a seu favor. Então, dificilmente você fala assim, nossa, fulano perdeu 2 milhões, ciclano, eles nem coça. Porque eles falam, perdi aqui, mas eu vou conseguir ali. E aí, passa uma semana, ele vai e multiplica. Por que você acha que isso acontece? Porque eles são sortudos? Entende? Eles já atingiram um nível de segurança e merecimento que eu busco. Eu tenho uma sensação de merecimento, mas eu tenho minhas réguas. Eu não posso hoje falar assim, cara, eu sou trilionária. Eu tenho que subir minhas réguas e ir passando as minhas fases até conseguir chegar.
Aonde eu quero. Me conta uma xícara de chave. Como surgiu uma xícara de chave? Uma xícara de chave surgiu no momento em que a minha sogra estava doente. Você vai ter que autografar, você sabe, né? Só pra... tá autografado! Coloquei aí pra você. E o que acontece? Como eu ia muito na igreja e eu estava acostumada com aquilo da igreja, eu tinha muitos sonhos. Sonhos que às vezes aconteciam, mensagens do universo, de Deus, não sei como que você enxerga isso. E eu tive um sonho, e nesse sonho, enquanto eu tomava uma xícara, tinha um molho de chaves dentro dele. E enquanto eu dava um gole, eu via o molho de chaves ali dentro. E eu fiquei intrigada com aquilo quando eu acordei. Eu falei, tem mistério aí. Só que a minha percepção e o meu entendimento era muito fraco. Mas eu guardei esse sonho. E aí eu joguei ele para um pastor, amigo meu. Eu falei, eu tive um sonho assim. Ele falou assim, cara, tem uma coisa muito bonita nesse sonho. Mas ele também não soube me falar. E aí eu fui protelando, até que eu consegui entender que as chaves, a cada gole, a cada fase, era entregue uma chave para mim. Eu não tinha como ter todas as chaves num dia só, porque eu não ia saber o que fazer com elas, com o olho todo. Mas a partir do momento que eu ia passando de fase, eu ia abrindo portas novas. Entendi. Então, a xícara de chave veio no momento de reflexão, de eu parar, olhar para mim e falar, tá, eu tenho um molho de chaves, o que eu faço com elas? Ou seja... Quais são as portas? Exato. Eu sou a Giane. Eu faço isso, isso e isso. Quem é a Giane? Eu tenho um monte de chaves aqui. Qual a porta que eu quero abrir? E esse livro, ele traz exatamente esse movimento. É um movimento de você... Eu tenho as chaves, mas cadê as portas? E como você decidiu escrever o livro? Quando eu tive a percepção do difícil de chegar até aqui, encontrar todo esse movimento e tirar proveito deles, eu falei, aonde estavam essas informações que eu nunca tive? Nunca. Eu sou uma pessoa, eu me considero informada, né? Não sou uma pessoa que tá... Ignorante. Exato. E cadê essas informações que eu nunca consegui? E eu tive que fazer muitos cursos para obter de cada curso a ferramenta necessária para chegar onde eu estava. E aí eu comecei a fazer o restart e dentro do restart eu fiz a xícara de chave. Eu falei, por que não as pessoas que estão querendo respostas, que buscam essa resposta, não ter ali uma chance de antecipar isso mais do que eu? Eu esperei chegar a 40 anos para olhar para minha vida, olhar o meu legado, mas com o livro, quem sabe eu consigo motivar pessoas a não ter que esperar tanto para se achar, para se encontrar. É autobiográfico? Praticamente. E aí, você espera desse livro que as pessoas também encontrem o restart dela? Sim, o livro ele traz alguns exercícios, alguns métodos do mindfulness, né, para você poder difundir. Mas é uma coisa que você tem que praticar, né? Se de repente a pessoa escolhe, fala, eu quero ir, eu quero mudar, eu quero modificar, e ela lê o livro, ela vai encontrar muitas ferramentas para ajudar. Vai encontrar um caminho para ela seguir, entendeu? Então, eu conto que as pessoas que queiram consiga encurtar o caminho delas com uma xícara de chave. Consiga um momento delas parar e falar, pera, agora eu vou cuidar de mim. Como que eu posso cuidar? Eu vou dar uma lidinha aqui, ter uma xícara de chave comigo mesmo e criar uma estratégia para minha escolha. Já foi lançado? Ele vai ser lançado agora em outubro. Não sei se a gente já vai ter gravado. No ar. Mas é dia 25 de outubro. No Center Norte, na Livraria da Vila, vai ser lançado lá. Mas já tá na pré-venda. Já tá, as pessoas conseguem comprar já tudo conseguem bonitinho. comprar. Tá na Livraria IP das Letras. E, além do livro, há planos para expandir o conceito de restart, talvez como workshops, cursos, outras iniciativas? É o meu propósito. Agora a gente vai fazer o podcast, né? A gente criou o Restart, o Jogo da Vida. Vamos tentar jogar bastante informação lá para quem quiser se desenvolver, conversar. Nós vamos ter bastante terapeutas para nos ajudar a difundir, porque as pessoas têm muitas dúvidas, têm uma dificuldade enorme de escolher. Escolher é uma coisa bizarra, porque eu quero o resultado, mas eu não quero escolher. Vamos ver o que Deus prepara. E aí a gente vai tentar Tem nome já, o podcast? Restart, o Jogo da Vida. E é só você? Eu e convidadas terapeutas.
Arrasou. Por enquanto é isso. E você, que já tá convidadíssima, que eu já falei que eu quero... Eu só não sou terapeuta. É, eu vou só deixar exatamente. você maluca, muito pelo contrário. Mas eu acho que é esse Vou o lá me ponto. tratar, vai ser diferente, vai ser uma terapia ali pra mim. Mas eu acho que o ponto é esse. Mas você pode ir junto comigo e com uma terapeuta pra gente ficar maluca juntos. Aí eu não saio mais de lá. Aí você vai gostar. Aí eu vou fazer uma terapia sem pagar ainda. Eu vou falar, deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Não deu tempo não, uma hora foi pouquinho, eu vou fazer 2. Pra finalizar, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que desejam viver o Restart? Se as pessoas elas já desejam, elas já buscam uma resposta, o meu conselho é não para. Porque a gente tende a voltar para a zona de conforto, a gente tende a voltar para o esquema de antes, porque é mais fácil, é mais conhecido, o nosso subconsciente já está acostumado. Então, embora a gente dê 2 passos para frente, bater uma dificuldade, é muito fácil você voltar e falar, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu faço. Então, se você tiver a chance de dar o restart, não para. Segue, porque vai mudar, os resultados vão ser diferentes, você vai se apegar nos resultados, você vai gostar muito do que você vai ver. Não para. Que são a passagens de fase, é isso? Exatamente. Cada fase que você passa, você recebe um resultado diferente. Diferente daquilo que você está vivendo. E aí você quer mais. E aí você vai ter que subir sua régua. E aí você vai conquistando. E é muito legal, cara. É um momento que você fala, nossa, eu não acredito que eu cheguei aqui. Mas quando você chegou aqui, a sua régua já subiu. Você fala, mas agora eu quero isso. Eu vou buscar muita informação de tudo que você me falou aqui. Vou ler o seu livro. Por favor, me dê um feedback. Com certeza. E quando o podcast estiver, é só me chamar que eu vou com o maior prazer. Ai, que delícia. As pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, onde que elas podem comprar? É, No teu Instagram, você tem link? Eu tenho o link no Instagram, tá também no pré-venda, na IP das Letras. É só entrar e digitar uma xícara de chave que vai aparecer o livro. E a partir de outubro já vai estar na livraria. Nas plataformas de vendas. Teu Instagram. @Vanessa Longini com GHI. Você responde? Você é ativa? Super ativa. Se alguém tiver dúvida, quiser falar com você, você responde ativa. no direct. Super adoro tirar dúvidas. Amor, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco do seu restart. Eu falo pra caramba, né? Eu amei, amor. Eu amei, gostei muito. Vou buscar todas essas informações. Vou rever o podcast depois para ir que delícia. Ponto por ponto. E a gente vai se falar depois para falar. Eu agradeço de coração vocês, toda a equipe aqui. Graças a todos vocês foi possível vir até aqui hoje. Obrigada. Amor, graças a você que fez o restart. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver uma coisa com outra. Cada um tá no teu aqui nas fases. Nas fases. Não é? Eu amei, porque é bem assim. E a gente tá em todas as redes. Então é só apontar a câmera do teu celular aqui no QR Code. A gente tá no Instagram, no TikTok, no Spotify. Aqui no YouTube você tem que ativar o sininho, compartilhar, comentar. E tem também a gente no Box Play Brasil. Então, não tem desculpa, hein? Onde você quiser. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada a você. Foi uma delícia.